Bom dia, nono, tudo bem? Acredito que sim, né? Para hoje vamos pensar, ou vamos ter convicção, né? Que Deus está no controle de todas as situações e nos dará a força e a coragem necessárias para vencermos todas as tribulações. Amém. Então, que assim seja, né? Que a gente tenha esse conforto, que a gente tenha essa fé de que Deus está controlando tudo e Ele vai nos dar força, coragem na quantidade necessária para a gente passar por todos os problemas que nós temos que enfrentar. Hoje, capítulo 8, que faz parte do módulo 13, então, do livro, que vai falar sobre o capitalismo em crise. Então, ele fala sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos e sobre a falência da República Velha. A Rússia, um país com muitas culturas. Isso a prof já mencionou com vocês na outra aula. É o maior país do mundo, com uma área com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. A população dele, a grande maioria, 77% da população, ela se equivale, né, a 27,2 habitantes por quilômetro quadrado. Eles vivem na região europeia, ok? E aí um dos exercícios que vocês têm, vai falar, né, porque é essa região que é a região mais, olha agora, povoada ou populosa? Vocês aí que estão no auge aí da geografia, agora deu um branco, né? A área mais habitada, digamos assim, né? Depois no chat ajuda a lembrar, pedir para o prof, ou de repente vocês já têm aí, né? Populosa e povoada. Agora fugiu da cabeça da prof. Então, o fato dessa região, a parte europeia do país ter a maior concentração da população, é o fato de ser a região da Rússia mais industrializada. E aí isso acaba atraindo a mão de obra de várias pessoas em busca de melhores oportunidades de vida. Vimos que ela engloba várias etnias, que existem mais de 31 idiomas que são aceitos lá, existem diversas religiões. E vimos também a questão da servidão que existia. Então, o objetivo, a proposta de Alexandre II, quando ele vai abolir a servidão em 1861, ele começa com um processo de intervenção na economia a fim de forçar o desenvolvimento industrial. E assim ele conta com grandes investimentos estrangeiros, de franceses e ingleses. E aí ele vai acabar com a servidão coletiva com o objetivo de impulsionar a economia russa. Pois se esses servos recebessem pagamentos, salários, eles poderiam ser mercado consumidor russo. Dessa forma, ia incentivar o consumo, ia incentivar a industrialização e impulsionar a economia russa. Outra situação que nós vimos, né? Então, com essa intervenção do Estado e a entrada de investimentos estrangeiros, a Rússia se industrializou rapidinho e Moscou se tornou o maior centro econômico russo. Os camponeses, eles então, nos campos eles viviam bem espalhados, eles não tinham muito contato entre eles, eles vão para a cidade e eles passam a ter, então, mais, como é que eu vou dizer, mais parcerias, né? Eles partilham das mesmas frustrações e tal, eles têm mais contatos. E isso vai fazer surgir greves que vão se espalhando pela Rússia. No meio de tudo isso, começam a surgir, então, os partidos políticos, que eles eram proibidos, mas eles igual viviam clandestinamente.
E existia o Partido Operário Social Democrata Russo. Nesse partido, ele tinha orientações marxistas e havia divergências sobre como se deveria atuar dentro do próprio partido. Tá? E os bolcheviques, então, que faziam parte desse grupo, desse partido, falta repetir, era clandestino, tá? Não poderia ter e assim por diante. Eles defendiam a existência de uma elite revolucionária que promoveria a implantação do socialismo na Rússia por meio de uma revolução. Ou seja, eles seriam os mais radicais aí, né? Eles querem mudar tudo através de uma revolução. Vimos também a questão do Domingo Sangrento. Temos ali um fragmento um documento, né, da petição lá dos operários ao Tsar, quando diz assim: Majestade, nós operários de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos pais inválidos, viemos a vossa majestade procurar justiça e proteção. Caímos na miséria, oprimem-nos, sobrecarregamo-nos de trabalho esmagador, insultam-nos, ninguém reconhece em nós o homem, somos tratados como escravos, que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e calor. Isso é calar ali, destino e calar, não calor humano, né? Calor de temperatura. E sim ficar quieto, né? Que eles não podem se manifestar. Então, esse era um dos textos, que foi parte do texto que foi elaborado pelo padre Jorge Gapon em 1905 e que seria entregue ao Tsar Nicolau II após a manifestação organizada por ele próprio, por esse padre. Pelo texto, a gente vê que eles tratam o Tsar com maior respeito, né? Majestade. E o texto em si ali, ele está suplicando por ajuda, né? Eles estão falando como que eles estão vivendo, como que está sendo a vida deles, e eles querem ajuda em relação a isso. O Tsar Nicolau, ele não vai aceitar dessa forma tão bonitinha, né? A reação dele mostra o caráter autoritário do governo dele, que não permitia que não houvesse críticas sobre, né, mesmo as precárias condições que as pessoas viviam. Então, ele reage de forma violenta. E a partir desse episódio, então, do Domingo Sangrento, a população começa a desrespeitar a ordem vigente. Nesse período, nós temos uma outra figura aí que começa a aparecer, que é o Leon Trotsky, que fala sobre, tem opiniões a respeito da Rússia, tá? E quando ele é questionado, ou num dos documentos do texto dele, ele vai tentar mencionar os motivos que, segundo ele, foram causas, né, para a ineficiência, para o fracasso da Rússia na Primeira Guerra. Então, segundo ele, as tropas russas estavam muito mal preparadas, os camponeses, a grande maioria dos soldados, eles não têm conhecimento militar, a nobreza da época era preguiçosa e corrupta, e faltava ainda, né, meios de transporte, que dificultava tanto o transporte de homens como de produtos, que os soldados russos mal tinham botas para calçarem. Tá? Então, segundo Leon Trotsky, esse seria o motivo do fracasso da Rússia na guerra. Voltando lá para o Domingo Sangrento, os sovietes, eles se originaram então a partir do Domingo Sangrento, que a prof falou, tá? Que a partir desse momento boa parte da população deixa de obedecer à ordem vigente, né? Estão satisfeitos com o governo de Nicolau II, e soviético significaria o quê? Um conselho, ou seja, eram conselhos de autogestão que elegiam os próprios representantes e não aceitavam mais as autoridades do Tsar. Proposta política é eles se autogovernarem. Tá?
Quando se tem o governo provisório, que vai de fevereiro a outubro de 1917, esse governo provisório, que estava ligado à nobreza e à burguesia, não atendeu a nenhuma dessas reivindicações aí, depois que Nicolau II abdicou do trono. Existia, quando Nicolau II larga o poder, quando ele vai abdicar o trono, a Rússia ela passa a viver uma dualidade de poder. De um lado, o poder da Duma, que era pelo governo provisório, que era pelo príncipe, que liderava esse novo governo provisório, e do outro, o poder do soviete de Petrogrado, que era representado pelo povo insatisfeito. Então, o que eles querem? O governo provisório defende os interesses dos nobres e dos burgueses, e o líder deles é o príncipe. O soviete de Petrogrado, ele vai defender aí todo o poder para esse soviete, e eles representam o povo insatisfeito. Quando Lenin vai assumir a revolução, o governo provisório, quando o governo provisório declara que não ia sair da guerra e pretende manter os acordos com a Inglaterra e com a França, era um desejo contrário da população e tal. Lenin, que era o líder dos bolcheviques, retorna para a Rússia depois de anos de exílio dele. E o Lenin vai defender uma revolução dos bolcheviques, que deveria acontecer naquele momento. Tá? Ele vai defender lá paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. Aí ele toma algumas medidas. E nessas medidas, como elas vão afetar a nobreza russa? Porque ela perde o controle político e a posse das terras na Rússia. Os capitalistas, eles vão perder o controle dos bancos e das grandes indústrias. E os governos europeus temem que essa revolução russa poderia representar para os trabalhadores dos seus países, uma ameaça, porque esses trabalhadores poderiam entrar nesse ritmo também. A Revolução de Fevereiro de 1917. Causas para essa revolução. Então, autoritarismo do Tsar, a abertura e fechamento da Duma, a entrada da Rússia na Primeira Guerra, a atuação dos bolcheviques, a formação dos sovietes e o apoio dos soldados ao soviete de Petrogrado. Um marco da Revolução de Fevereiro de 1917 é a abdicação de Nicolau II, que põe fim ao regime czarista na Rússia, e uma solução, então, é a formação do governo provisório. O czar, o padre e o rico sobre os ombros do povo. Então, nessa imagem aí, nós temos no início do século XX, os trabalhadores russos, nessa grande maioria eram camponeses, que aparecem aí, todo esgualepado aí, carregando, o czar, o padre e os ricos aí. Eles tinham acabado de sair do regime de servidão. Uma minoria atuava nos centros industriais, que estavam se desenvolvendo, mas sem nenhum tipo de legislação trabalhista. Essas pessoas viviam em regime de grande exploração por outros setores sociais. Então, essa charge ela vai estar mostrando a situação do trabalhador do país, da Rússia, É uma forma de denúncia ao regime imperial russo. Em relação à Guerra Civil Russa, nós tivemos dois grupos, então, que compuseram, digamos assim, essa Guerra Civil Russa. Vocês já tinham essa atividade num outro momento para estar desenvolvendo, então seria só realmente a parte da correção em si. Seria então dois exércitos, Exército Vermelho e Exército Branco. O Exército Vermelho seria a antiga Guarda Vermelha e os soldados recrutados pelo alistamento obrigatório. O Exército Branco ele era composto por nobres, burgueses, partidos opositores dos bolcheviques, grupos nacionalistas que desejavam o separatismo da Rússia e o apoio internacional. Qual era a vantagem que possuía o Exército Vermelho? O governo de Lenin ele tinha o poder centralizado, então ele podia recrutar tantos soldados quanto ele quisesse. E ele controlava a economia e utilizava o terror vermelho, perseguindo quem era oposição.
Além disso, ele tinha o apoio de boa parte da população russa. A vantagem do exército branco. Os nobres, eles compunham a antiga elite política da Rússia, então eles tinham acessos aí. Os burgueses, eles tinham capital para investir na guerra. E os ideais nacionalistas concretos pelos quais eles lutavam. Além disso, esse exército branco acabava recebendo o apoio internacional. Atividades para essa semana, então. Reler o capítulo da Rússia, capítulo 8. Realizar os exercícios 1 a 8, as atividades 1 a 8. Boa parte está aí nessa aula, né? No finalzinho da aula, a prof dá dica. Lembram que eu falei para ficar com o livro na mão, né? Postagem para o AVA, referente à aula de hoje. Então, atividade 3 e 4 da página 158, que está nos slides anteriores aí. Ok, pessoal? Até depois.